Oi, sétimo ano. Mais uma vez estamos de volta e hoje para falar do capítulo 6, Movimentos Migratórios no Brasil. Para falar de imigração, é importante a gente saber diferenciar imigração de emigração. Imigração se refere à entrada de pessoas estrangeiras em um determinado país para trabalhar, para fixar residências que possam ser permanentes ou não. Já a emigração é a saída espontânea ou forçada de pessoas de um determinado país. Então, migração é o deslocamento da população de um lugar para o outro. As pessoas deslocam-se de uma área onde as condições de vida são difíceis, né? Ou seja, por fatores sociais, naturais, como por exemplo, condições adversas, né? Pobreza, no caso de fatores sociais, fatores naturais, sejam elas secas, terremotos, vulcanismo, enfim. Então essas pessoas se deslocam dessas áreas de situações adversas para áreas que possam lhe oferecer melhor qualidade de vida. As migrações podem ser interna ou externa. As migrações externas acontecem de um país para outro, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos ou do Brasil para qualquer país da Europa, enfim, sendo que atravessa as fronteiras, né, territoriais do país. Já a migração interna, elas ocorrem no mesmo país, ou seja, aqui no Brasil, por exemplo, se uma pessoa sai de Senhor do Bonfim, vai para Salvador ou para São Paulo, então ela está fazendo um deslocamento interno dentro do próprio país. Um exemplo de migração interna, a gente pode considerar o êxodo rural. As pessoas se deslocam do campo para a cidade, sem necessariamente sair do país. O movimento de imigração vem sendo substituído pela emigração aqui no Brasil, né? A gente passou por um processo histórico, o processo de exploração do Brasil, em que era comum os imigrantes, né, virem para cá. Atualmente, o que acontece é que os brasileiros se deslocarem do Brasil em busca de melhor qualidade de vida. Migrações internas anteriores ao século XIX. Até o início, ou melhor, até o século XX. Até o início do século XX, a população brasileira deslocou-se por diferentes ciclos econômicos, pois, como resultado da construção histórica da nossa economia, esteve voltada para atender os interesses dos centros de poder, fato que desenvolveu uma economia na qual, periodicamente, um produto despontava como o mais importante, gerando uma área momentaneamente rica e próspera, e tornando-se assim o polo de atração populacional. Inicialmente, no século XVI e XVII, a zona da Mata Nordestina, em virtude do desenvolvimento do ciclo do açúcar, tornou-se a primeira área de povoamento efetiva no Brasil, atraindo para ela toda sorte de aventureiros, trabalhadores livres, pequenos comerciantes. A partir da metade do século XVII, com o impedimento da criação de gado na região açucareira, ou seja, na zona da mata, ocorreu o primeiro deslocamento populacional para o interior do Brasil, que é quando os tropeiros iam ou vinham trazer o gado para a região do Agreste e também para a região Nordeste. Lá, por volta do século XVIII, apresenta uma mudança no eixo econômico, né? A quebra da economia do açúcar e a descoberta do ouro nas minas, né, de Minas Gerais, aqui no Brasil, acarretaram um grande deslocamento populacional, principalmente de nordestinos
de paulistas para essas áreas. E nesse momento, o nordestino começa a sua saga de retirante, ou seja, acabava assim o ciclo, então a situação não ficava boa, o nordestino ia em busca de novas oportunidades, com descoberta de novos ciclos econômicos, como foi o caso da descoberta do ciclo do ouro. Além disso, era comum também o nordestino ter que migrar fugindo de condições adversas, como seca, né? Fugir também dos coronéis, que exploravam bastante, fugir de fome. Então o nordestino passava a migrar progressivamente para outras regiões em busca de condições de vida mais favoráveis. Nós estamos frisando bem o nordestino, porque estamos falando da migração interna. Lógico que antes desse período, né, entre o século XVI até o século XVIII, houve uma lava de migrantes externa, a migração externa, né, foi muito forte aqui no país, com a vinda dos portugueses e posteriormente com o tráfico negreiro, onde trouxeram ou comercializaram negros por aqui, por essa região. O fato é que, ainda falando do ciclo do ouro, quando ocorre a decadência desse ciclo, né, e também o fim da escravidão, os rumos das migrações acabaram mudando também. Então, um grande contingente migratório, composto basicamente por nordestinos, dirigiu-se para a Amazônia durante as décadas de 1870 até 1910, quando a borracha comandava a economia nacional. Porém, o ciclo da borracha durou pouco tempo, foi fugaz. Isso porque o contrabando das mudas de seringueiras, o esgotamento exagerado, aliás, o esgotamento também, né, por conta da concorrência dessas árvores plantadas lá na Malásia, né, que eram mudas, era produção inglesa. Então o Brasil não teve condição de enfrentar essa concorrência, o que causou a rápida decadência dessa atividade na Amazônia. O resultado disso foi um saldo de brasileiros nordestinos mortos, no caso, né, e de terras arrasadas. Migrações no início do século XX. Após a decadência da borracha, ocorre então o ciclo do café. Então a cafeicultura pouco estimulou a vinda de imigrantes de outras partes do Brasil. Era preferível a mão de obra europeia. Mas aos poucos lá estavam eles. Milhares de brasileiros, principalmente nordestinos, que mansamente entravam nas terras do Sudeste e do Sul. Na maioria, fugiam da zona da mata, canavieira, e do sertão nordestino, onde a seca era violenta. Então, caminhando pelas péssimas estradas brasileiras, lá iam os nordestinos em busca de melhores condições de vida na produção de café, né, na lavoura de café. Iam para São Paulo, Paraná, Mato Grosso. Porém, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, a economia brasileira sofreu uma grave crise econômica. E aí o nosso principal produto de exportação, que era o café, não conseguiu mais ser comercializado no exterior. Mas a saga do nordestino continua, né? A gente vai falar agora das migrações entre as décadas de 30 e 60. Então, a quebra da economia cafeeira não diminuiu o poder de atração da região sudeste sobre as outras áreas brasileiras. Isso porque essa porção do espaço brasileiro construiu um parque industrial para substituição de importação. Ou seja, durante a crise do café, quando o Brasil deixou de vender para a Europa, né, aqui no Brasil começaram a estocar o produto, café. Sem conseguir, o que acontecia antes disso
O Brasil vendia a matéria-prima, café, e comprava café e outras matérias-primas também, e comprava o produto industrializado. Com a crise econômica que abalou o mundo, começou em Nova York e abalou o mundo, o Brasil passou então a investir na industrialização aqui. Como conseguiu isso? Através dos recursos conquistados com a venda do café. Então começaram a investir no processo industrial aqui no Brasil. Assim conseguiram a chamada substituição de importação. Isso significa dizer que, ao invés de comprar o produto industrializado, eles começaram a industrializar aqui mesmo. Então, após o término da Segunda Guerra Mundial, com o acelerado desenvolvimento econômico de São Paulo, o Sudeste cresceu economicamente, ao mesmo tempo em que o Nordeste padecia com a estagnação agroindustrial. Então, o que São Paulo, Rio de Janeiro, de modo especial a região Sudeste tem hoje de desenvolvimento, é resultado desse processo histórico, né? Foi centro de atração, foi quem começou a industrialização primeiro, e para que ocorresse a industrialização foi montada ali uma infraestrutura, que é a pavimentação de estrada, a construção de indústrias, depois escolas, hospitais, enfim. Então isso colocou a região Sudeste como promissora no que diz respeito ao processo de industrialização. Mesmo assim, a saga do nordestino continuou, porque para a construção dessas cidades, lá estavam novamente os nordestinos, né? Atraídos pela oferta de emprego, lotavam os paus de arara, que eram aqueles carros em condições precárias, e se destinavam à cidade de São Paulo para assumir seus postos de trabalho, ou seja, buscar emprego e melhor condição de vida. Eles foram atraídos pelas indústrias, entretanto, terminaram assumindo postos de trabalho como peões na construção civil, como subempregados, fazendo pequenos biscates, aquilo que a gente conhece aqui como bicos. Outro grupo de nordestino, que é denominado candangos, foram seduzidos pelo canto da sereia e seguiram para construir Brasília, isso em 1956 até 1960. Então, muitos foram para lá, dando origem às cidades satélites, que é Brasília. Migrações entre 1950 e 1970. Com a consolidação de governos militares após 1970, desenvolveu-se um plano para a integração do território brasileiro a partir da criação de frentes pioneiras agrícolas para a região Norte e Nordeste. Bom, antes desse período, a integração era mais fácil entre o Brasil e um país estrangeiro. Entre os estados não era comum, não havia essa integração, essa troca comercial. Então, quando os governos militares assumiram, eles começaram a procurar integrar o território brasileiro. Como essa integração, a princípio, ocorre nas regiões Norte e Centro-Oeste, as maiores taxas de crescimento populacional ocorreram exatamente nessas duas regiões, na década de 70, né? 60, 70 até a década de 80. E quem era a população de frente nesse crescimento? Claro que esse crescimento era em virtude do processo de imigração. Então, quem estava na frente eram os nordestinos, né? Então, que se dirigiam para a região norte em busca desse trabalho. Mas eles não estavam sozinhos. Para a região norte ia também os mineiros e os paranaenses, os gaúchos. Então, vários povos começaram a se destinar a essa região. Entre a década de 70 e 90, apesar de uma redução do fluxo migratório, esse ainda era maior para a região sudeste. Entre 1986 e 1992, os fluxos migratórios movimentaram cerca de 5 milhões de pessoas.
O fluxo continua direcionado para a região norte e centro-oeste, que recebe imigrantes da própria região e nordestinos em geral. Esse fluxo acontece porque a região sudeste, que desenvolveu uma economia diversificada, começa a dar sinais de esgotamento enquanto modelo de absorção de mão de obra, principalmente de imigrantes. Então, nesse mapa aqui, é possível a gente perceber que entre a década de 50 e 70, a migração acontecia do Nordeste para a região Sudeste, do Nordeste para a região Norte, do Sul para a região Norte. A partir da década de 70 até a 90, esse fluxo muda, né? Então, nós temos migrantes aqui da região Nordeste até a região Norte, esses imigrantes partem também da região Sul, de Minas Gerais aqui. Então, ocorre uma mudança. Migrações a partir da década de 90. Então, observando esse mapa aqui, onde o cursor está apontando, a partir da década de 90, com a implantação de novas técnicas de produção, surge um novo tipo de migração, denominado migração do retorno. Ou seja, é aquela história de volta para a minha terra. Então, trata-se de um movimento populacional que precisou voltar às suas origens. Então, o migrante retorna à sua terra depois de ter passado pelo menos um ano fora da sua região. No Brasil, a partir da década de 90, esse movimento passou a destacar o retorno de nordestinos, tanto aqueles que já haviam se aposentado, quanto aqueles que voltaram atraídos pelo crescimento econômico das capitais nordestinas. Ou seja, o Nordeste passou por uma transformação, por investimentos também, o que possibilitou a atração, né, de pessoas para trabalhar nessas regiões. Além disso, houve também o processo de desmetropolização, ou chamado também de desindustrialização do Sudeste. Significa dizer o seguinte, que essa região investiu tanto, né, diversificou tanto o seu mercado, que houve um momento em que o mercado ficou saturado, né, deixou de ser atrativo, já tinha muita gente empregada nessa região, então não absorvia mais gente de fora. Então, com isso, até mesmo algumas empresas começaram a procurar lugares menores para se instalar e para explorar um mercado consumidor, né, já que havia muita concorrência em São Paulo, e atrair pessoas para o desempenho do trabalho. A migração em direção ao Sudeste continua, porém em ritmo bem mais lento. Então, surgem outras correntes bastante significativas em âmbito interregional ou interestadual, comandada pelos polos regionais de desenvolvimento, acarretando o aumento populacional de médias cidades. Ou seja, são empresas que vão se instalar em médias cidades que acabam atraindo a população e assim provocando um fluxo migratório para essas regiões, que é o caso de Ribeirão Preto, lá em São Paulo, Petrolina, aqui em Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, também em Pernambuco, e Cariacica, no Espírito Santo. Então, essas cidades são exemplos de polos regionais de desenvolvimento que passaram a atrair pessoas do Brasil inteiro. Então, esse novo padrão de migração tem destaque na região Nordeste e também na região Sul, as regiões de maior imigrações nas últimas décadas, que agora passa a reter suas populações, né, as que já estão, não querem sair, mais ou menos por aí, e atrai também aquela população que saiu para procurar emprego fora e que agora está retornando, que a gente chama de migração do retorno. Observando esse mapa aqui, da década de 2000, a gente observa que as migrações elas acontecem tanto da década de 90 quanto 2000, elas acontecem em todas as direções, né? Então aqui, ó,
Nordeste também é um polo de atração. A região sul também é um polo de atração. Então, o fluxo migratório, ele se intensifica, principalmente campo-cidade, do campo para a cidade, se intensifica a partir de 1950, quando começa o processo de industrialização aqui no Brasil. Aqui a gente tem uma imagem que retrata muito bem esse processo migratório do campo para a cidade. Essa imagem aqui é do livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Se vocês puderem ler, é muito bom, façam isso. Desde o final da década de 1950, com a progressiva mecanização da agropecuária, começou a ocorrer um relativo fluxo migratório do campo em direção à cidade. Isso resultou em uma população, no aumento da população urbana e a diminuição da população rural. Como a gente acompanha aqui, ó, na década de 60, a população rural era em média de 55%. E aí foi caindo a partir do momento em que os anos foram passando. Ó, 70 caiu para 44, 80 para 33, chegando em 2006 com 17,2% da população rural. E a tendência é que esse número venha a cair, inchando então as cidades para onde essas pessoas migram em busca de melhor qualidade de vida, proporcionado pela industrialização. Porém, vale ressaltar que a industrialização não absorveu toda a mão de obra, né, do homem do campo, que é chamado então de êxodo rural. Isso acabou gerando várias consequências, como por exemplo, ocupações irregulares, né? O crescimento das favelas, o aumento da criminalidade, a ampliação da estrutura fundiária, né? Que é o processo acelerado da concentração de terra a partir da capitalização dos grandes proprietários. Esses grandes proprietários conseguiram concentrar bastante terra. Isso porque eles podiam comprar as novas tecnologias, podiam receber empréstimos públicos para adquirir essas terras, né? Então passaram a comprar essas terras dos pequenos e médios proprietários que, por não ter acesso a novas tecnologias e nem condições para isso, faliram. Então, se sentiram obrigados, foram obrigados, na verdade, a vender as suas terras por um preço barato, o que levou a essa concentração fundiária e, consequentemente, um grande número de pessoas sem terras que tiveram que se destinar às cidades para buscar melhores condições de vida e sofrendo essas consequências que eu acabei de falar, já que a cidade não estava preparada para absorver todo aquele contingente populacional que para lá se destinou. O fato é que o campo acabou se esvaziando e, em contrapartida, as cidades acabaram inchando, crescendo, né, a zona urbana, e aí passou a apresentar vários problemas. Entre os problemas que já foram comentados, se destaca a hipertrofia. O que é isso? É quando o setor terciário que se entope de subemprego, biscateiros, vendedores ambulantes, ou seja, aquelas pessoas que não têm vínculo empregatício, né? Uma vez que a industrialização não gerou emprego suficiente para todos eles, então foram obrigados a ocupar esses postos de trabalho. Assim, o cinturão de miséria cresce a cada dia, deixando exposto os problemas do êxodo rural. Então, a imigração é o movimento de saída de pessoas de uma determinada área, né? Do espaço geográfico. O Brasil nunca se caracterizou como um país de imigração. Isso porque, em alguns momentos da nossa história, muitas pessoas saíram daqui não por espontânea vontade, mas porque foram forçados
a deixar o seu país, né? Então os motivos foram diversos. Entre eles, o primeiro, na década de 60 e 80, estavam relacionados a causas puramente políticas, como, por exemplo, a ditadura militar, que perseguia, prendia, torturava e assassinava as pessoas que se posicionavam contrária às ideias daquele povo vigente, ou seja, dos militares. Na década de 70, outro grupo de brasileiros emigrou, porém o motivo foi outro. Foi porque o governo do Paraguai autorizou o loteamento e a venda de uma vasta faixa de terra na fronteira com o Brasil. Então, isso facilitava a compra, né, por parte de muitos brasileiros. Então, esses se dirigiram a essa região. E a última imigração registrada aqui no Brasil ocorreu na década de 80, em virtude da crise econômica que se abateu no país. Então, muitos dos brasileiros, né, partiram em direção aos Estados Unidos e ao Japão, procurando restabelecer a sua condição financeira. Bom, por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Eu espero ter ajudado, né, no entendimento, né, no aprendizado de vocês. E até a próxima aula.